Olá, pessoal, bom dia. O pessoal está chegando aí, a gente já vai começar. Pessoal, bom dia. A gente começa às 10h05, tá? Só esperando o pessoal entrar, testar o áudio, tudo direitinho aí. Mas 10h05 a gente já começa aí com vocês, tá bom? Boa, bom dia a todos, pessoal. Então vamos começando aqui, 10h05, tentar ser pontual com todos. Então, bem-vindos, pessoal, ao webinar de agilidade na gestão de produtos digitais com o Gira. Tá todo mundo me ouvindo aí, só para checar? Deixa eu ver o Ricardo, que estou vendo aqui. Beleza, Estamos sim. conseguiu. Maravilha. Bom, pessoal, vamos lá então. Vou me Patrício, apresentar aqui rapidamente. Então, meu nome é Tiago, eu sou Head de Operações da Agile Inc., né, uma empresa de consultoria, uma empresa que faz parte do ecossistema, né, do Agile Group, né, que contém algumas marcas, como a Agile Inc., que é a nossa empresa de consultoria e prestação de serviços na área de tecnologia e agilidade, a Agile School, que é a nossa frente de trabalho, então, de treinamentos, né, nós somos os maiores parceiros da Scrum.org aqui no Brasil,
e também uma outra marca nossa que não apareceu aqui no slide, que é o Scrum Day, que é o nosso evento de agilidade, que é a forma com que a gente tem também de retribuir aí para a comunidade um pouquinho do conhecimento. Além de Head de Operações da Agile Inc., eu também sou Professional Scrum Trainer pela Scrum.org, né? Então, a gente ministra os treinamentos oficiais de Scrum Master, de Product Owner, de métricas e lideranças ágeis aí no dia a dia. E eu vou então, tentar trazer um pouquinho de informações para vocês aí, de como que a gente vem atuando, de como que a gente consegue trabalhar com agilidade na gestão de produtos digitais e, obviamente, de como que as ferramentas da Atlassian aí conseguem nos apoiar dentro desse processo. Então, sejam todos bem-vindos. Nós temos aí as opções de Q&A aberto, né, onde vocês podem, então, trazer as dúvidas de vocês. Tem pessoas trabalhando aqui comigo que vão poder apoiar nas respostas. E também, no final, a gente abre para algumas perguntinhas, eu também respondo elas pelo microfone. Então, vamos lá. Então, eu vou avançando aqui. Então, nesse slide aqui que a gente traz, né? Então, é um slide que eu uso bastante nos treinamentos de Product Owner, de PO, né? É um treinamento onde a gente está preparando as pessoas que vão construir, então, toda a parte estratégica, toda a parte de negócio, da parte de produtos, né? E aí, quando a gente olha para essas empresas, né, a Kodak, a Blockbuster, a BlackBerry, né, quando eu costumo perguntar para os meus alunos, né, o que, que vem à cabeça deles quando eles veem essa marca, né, eles falam várias coisas, e dentre as coisas, assim, né, resumindo, o que o pessoal traz sempre é que, de uma forma mais sucinta, que foram empresas que não se adaptaram, né, eram empresas que eram líderes de mercado, tinham produtos muito bons, muito desejados pelo mercado. Então, quando a gente fala de máquina fotográfica, né, ou de fotografia de uma forma geral, alguns anos atrás, Kodak era uma marca que, né, que já vinha à nossa cabeça. A própria Blockbuster também, né, era uma febre, foi uma febre aqui no Brasil. Né, eu lembro, faz bastante tempo, né, quando abriu as primeiras Blockbusters no Brasil, então era um evento, assim, vai ter inauguração, encher de pessoas. Quando a gente ia nos finais de semana lá, para fazer o aluguel dos DVDs, comprar as guloseimas, né? Então era uma baita referência, e hoje a gente não tem mais a Blockbuster, bem como o BlackBerry, que eram, vamos dizer assim, os smartphones mais utilizados aí por executivos e principalmente do governo, que ele tinha um apelo forte, principalmente na parte de segurança, que eram dispositivos que tinham segurança, que garantiam esse ponto. Embora a própria segurança seja um assunto muito importante hoje, continua sendo, BlackBerry, né, praticamente perdeu total relevância no mercado. Por que que isso aconteceu? Porque outros concorrentes vieram, outros produtos foram criados, que acabaram gerando novas necessidades, ou que atenderam necessidades que o mercado tinha, e que esses produtos que já estavam lá na prateleira não estavam atendendo. E essas empresas acabaram não olhando para essas mudanças que o mercado teve, né? E tem coisas curiosas aí nessa história. A própria Kodak, a própria fotografia digital foi criada dentro do laboratório da Kodak e em algum momento ela achou que não fazia sentido investir nisso, né? Que faria mais sentido ela continuar investindo ali no papel fotográfico, que era o produto-chefe, que era, né? Quando a gente fala de produto, era a vaca leiteira ali, era o produto principal da empresa, né? E aí ela acabou achando que não fazia sentido e acabou perdendo total relevância no mercado. A própria Blockbuster, que teve a oportunidade de comprar a Netflix, e também lá atrás, obviamente que a Netflix naquele momento, ela não tinha o mesmo modelo de negócio de hoje. A Netflix começou aí no modelo mais offline, né, de assinaturas, e eu receber em casa DVDs, ao invés de eu ter que ir na loja e tudo mais. Mas a Blockbuster olhou, teve a oportunidade de comprar a Netflix e falou, putz, não vou olhar para esse negócio. E aí, né, acabou fechando, né? Até fiquei sabendo que acho que na própria Netflix tem um documentário aí, A Última Blockbuster, coisa assim, que fala um pouco sobre isso. Ou seja, hoje a gente vive num mundo que ele é muito dinâmico, né? O negócio acontece, empresas são criadas do dia para a noite, empresas acabam do dia para a noite. E estar atento a essas mudanças vai fazer com que a gente tenha, então, produtos digitais, produtos de ponta, né? E a agilidade em si, ela não vai nos ajudar isso, né? Então, agilidade é a nossa capacidade que a gente tem de responder rapidamente às mudanças, né? Enquanto a gente adapta o plano
que nós construímos, né, para que nosso produto continue perene, para que a nossa empresa continue dentro do mercado. Como que a Agile Inc., então, vem ajudando as empresas nesse processo? E que elas consigam, então, implementar a agilidade dentro do dia a dia, que é muito mais do que processo, é uma questão cultural, é uma questão que está envolvida em outros aspectos organizacionais. E aí, desta forma, o que a gente tem no dia a dia, né? A gente trabalha com o nosso framework, que é o que a gente usa dentro dos nossos processos consultivos para poder, então, entender qual é o momento atual da tua empresa, da tua organização, e, em cima disso, desenhar o modelo de trabalho que vai endereçar várias partes aqui. Então, como é que o nosso modelo funciona, né? Então, a gente tem um ciclo inicial aí, né, que é essa bolinha aí que está representado, aonde a gente passa por algumas etapas durante o nosso processo de avaliação dentro dos nossos clientes. Por quê? A gente entende que cada cliente ele é único. Cada cliente vai ter características específicas de cada empresa no dia a dia, né? Não adianta a gente chegar com uma receita de bolo que vai funcionar para todas as empresas, que não vai dar certo. Tem coisas que funcionam muito bem no cliente A, que não vão funcionar tão bem no cliente B. E a gente precisa, então, entender as particularidades de cada negócio. Então, dentro desse processo, como é que a gente faz? A gente começa dentro do modelo inicial, que é o processo de sensibilização. Então, quando a gente começa a falar de PO, de produtos digitais, de mundo VUCA, de sprints, de Scrum Master, né, de release, de deploy, a gente começa a trazer várias nomenclaturas que talvez aquela empresa, aquelas pessoas, nem todas as pessoas estão ali na mesma página dessa terminologia. Então, a gente costuma gerar alguns workshops, alguns treinamentos ali, para que todos saibam e entendam o que de fato é agilidade, o que é ser uma empresa ágil, como é que a gente consegue construir essa cultura de agilidade dentro do dia a dia, bem como que todos entendam quando a gente vai falando de papéis específicos e responsabilidades específicas que, para esses times ágeis, a gente tenha no dia a dia. Dado isso, a gente começa, então, a entrar dentro da fase de diagnóstico. Então, onde a gente começa a entender, então, entrar ali na trincheira, entender todas as dores, tudo que a tua empresa tem, aonde estão os seus gargalos, aonde estão os seus desafios, para que a gente, então, em cima desse diagnóstico, que é único, entender ali, junto com vocês, qual é o modelo atual da empresa de vocês. E aí, em cima disso, né, trazer uma proposta de como a gente entende que a tua empresa deveria trabalhar nesse modelo ágil, né? E aí a gente, obviamente, faz uma sessão de cocriação. Por que cocriação? Justamente por aquilo que eu já falei. Cada empresa é única. Então, a gente traz o que a gente teve de percepção, nós trazemos, né, dentro da nossa caixa de ferramenta ali, quais são as práticas mais utilizadas de mercados, o que a gente entendeu que vai funcionar melhor para a tua empresa, e aí a gente trabalha a quatro mãos junto com vocês, porque vocês são os especialistas das empresas de vocês, vocês conhecem, vocês estão ali na trincheira do dia a dia e sabem o que já foi feito, o que não foi feito, o que funcionou, o que não funcionou, e aí a gente une essa força para que a gente consiga, então, desenhar um modelo de trabalho. E aí, no fechamento dessa fase, o que é essa imagem aqui, né, esse radar está querendo representar? É onde a gente vai tirar um snapshot, né, uma foto do teu momento atual. Então, a gente tem um processo que a gente chama de Agile Health Check, que eu já vou explicar um pouquinho melhor para vocês, que ele vai endereçar várias partes da sua organização, então a parte de processos, a parte de produto, a parte de pessoas e de práticas ágeis, para que a gente entenda qual que é o teu nível ali, né, de maturidade, vamos dizer assim, naquele cenário, e em cima disso a gente consegue, então, entender qual é o backlog de atuação que a gente tem em cima de vocês. Então, a gente constrói os objetivos que nós precisamos atingir junto com cada uma das nossas organizações e cria, então, esse backlog de iniciativas estratégicas que nós iremos atuar dentro desse processo. E aí, obviamente, que com o passar do tempo, nós vamos tirando outras fotos, até para que a gente consiga fazer essa comparação, a gente consiga ver como é que vocês estavam no momento inicial e, obviamente, depois das práticas, das implementações que nós fizemos com vocês, o quanto que isso foi evoluindo ou não. Né? Então, esse é o nosso Hub Framework, que nos apoia nesses processos consultivos, né, que nós fazemos dentro do nosso cliente. Né? E aí, para vocês entenderem um pouco melhor o que é esse Agile Health Check,
é onde a gente vai mostrar aqui para vocês, né? Dar um zoom um pouquinho maior dentro desse radar. Então, como eu falei, ele é dividido em 4 áreas, né? E também, a gente também olha essas 4 áreas, esses 4 pilares, sobre as perspectivas, né, operacionais, táticas e estratégicas. Então, a gente olha dentro da parte de processo. Como é que está a sua estrutura de trabalho, o teu modelo de trabalho? Como é que chega uma demanda? Como é que essa demanda vai para a produção? Como é que eu estabilizo essa demanda? Como é que fica esse fluxo? Como é que as áreas se interagem? Né? Como é que está a dependência entre os times? Como é que está esse backlog estratégico, tático, operacional? Como é que eu consigo fazer essa navegabilidade entre esses níveis? Né? Então, a gente entende o modelo atual de vocês, bem como desenha um novo processo de trabalho. Como é que está estruturada a parte de produto? Né? Então, toda empresa ela tem ali um produto, seja ele um produto físico ou um serviço. Né? Um serviço também ele é um produto. Né? Então, quais são os produtos que aquela empresa tem, né? Que aquele time atua? É um produto digital? Quais são as características daquele produto? Qual a visão daquele produto? Quais são as métricas? Né? Qual que é o objetivo daquele produto? Como aquele produto vai ajudar a sua organização a atingir os objetivos estratégicos que aquela empresa tem, né? Então, a maioria das empresas estão, normalmente agora, trabalhando aí no planejamento estratégico para o próximo ano, são definidas metas, OKRs e tudo mais, e a gente precisa entender como que os produtos do portfólio daquela empresa vão ajudar a empresa a atingir esses objetivos. Então, como é que a gente consegue fazer esse desenho? Como é que a gente consegue entender ali quais são os nossos clientes, quais dores que nós estamos endereçando? Então, a gente tenta trabalhar bastante de como é que a gente estrutura essa parte de produtos, né? Trazendo, obviamente, a gestão ágil de produtos dentro desse processo, onde a gente consegue, então, fazer a descoberta de produtos, descobertas de funcionalidades, fazer o planejamento e depois a gente faz o traqueamento para entender o quanto que isso está evoluindo ou não, para que a gente possa, então, obviamente, tomar as mudanças de direção, para que a gente seja ágil, para que a gente mude, para que enderece, então, os objetivos da empresa. Um outro ponto super importante são as práticas de engenharia. Práticas de engenharia que a gente está falando da parte técnica mesmo, né? Ferramentas, a gente está falando de DevSecOps, a gente está falando de qualidade de código, a gente está falando de infraestrutura, de arquitetura escalável. Então, não existe, né? Então, quando a gente fala hoje de agilidade para produtos digitais, não adianta só eu ter um time ágil, não adianta só eu ter um bom Product Owner, não adianta só eu ter um bom Scrum Master, um bom processo desenhado. Se eu não tiver uma estrutura técnica bem definida, eu não vou conseguir ser ágil. Né? Tem uma fala no mercado, né, que fala-se muito que a AWS, né, a Amazon, na verdade, faz ali 2.500 deploys por dia em produção. Né? Ou seja, como que isso é possível? Né? Obviamente, isso não é possível do ponto de vista de eu conseguir fazer isso manualmente, de eu ter uma pessoa colocando os binários lá em produção, se der problema, volta e tal. Eu criar um processo automatizado para que dê suporte a isso. Né? Como é que o desenvolvedor ele comita um código lá dentro de uma branch, ele passa por toda a sua esteira DevSecOps, fazendo testes de segurança, fazendo testes de performance, de qualidade de código, né, os testes de usuário ali para saber se está tudo ok com aquele pacote vai para a produção, e se der algum erro daquele ambiente, porque pode ter coisas que são característicos do ambiente, e no ambiente não funciona bem. Como é que ele volta, então, com a versão anterior? Então, eu só consigo ter essa agilidade criando esse fluxo mais contínuo, né? A gente costuma dizer bastante, né, dentro do próprio curso de PO, costumo dizer bastante que assim, né, tem uma pergunta que eu faço para os meus alunos, que é: qual é a única forma que o time Scrum tem de gerar valor? Né? E o pessoal fala um monte de coisa, né? E tem várias coisas que o time faz que gera valor. Mas a única forma que o time tem de gerar valor é quando ele lança o produto, quando ele coloca aquele produto no ar. Porque é o momento onde a gente vai saber se aquilo que a gente imaginou que ia gerar valor para o nosso usuário final, para o nosso cliente, está gerando valor ou não. E quanto mais frequente, né, quanto mais rápido eu fizer isso, mais ágil eu estou sendo. Porque rapidamente eu coloco algo no ar,
rapidamente eu entendo se aquilo faz sentido ou não, entendo quais são os feedbacks e em cima desses feedbacks eu vou adaptar o meu plano. Então, as práticas de engenharia são super importantes dentro desse processo. E o último, não menos importante, é a parte de pessoas, né? Ou seja, são pessoas construindo produtos para pessoas, né? Então, as pessoas estão envolvidas durante todo o processo, né? Então, como é que a gente consegue, então, ter uma cultura ágil, ter um time que trabalha com essa cultura ágil na essência, né? Então, como é que a gente treina essas pessoas? Como é que a gente consegue desenvolver elas para que elas tenham esse mindset ágil na gestão de produto no dia a dia, né? Como é que essas pessoas trabalham de forma colaborativa? Então, elas podem estar trabalhando on-site, trabalhando juntos, elas podem estar trabalhando remoto, em vários locais diferentes, em países diferentes, mas como que elas conseguem colaborar ali no dia a dia, muito suportado, obviamente, por ferramentas, como é que a gente consegue ter um ferramental onde, a qualquer momento, todo mundo consiga ali interagir um com o outro, entender qual que é o status, o que está pronto, o que não está, o que já está no ar, o que está funcionando ou não. Isso precisa ser ágil também. E as pessoas precisam ter acesso às informações de forma ágil. Como é que a gente também trabalha na trilha de desenvolvimento de cada uma dessas pessoas? Como é que um PO consegue evoluir dentro do seu processo de trabalho? Como que o Scrum Master consegue ser a sua melhor versão a cada dia? Os desenvolvedores, o pessoal da infraestrutura. Então, a gente tenta construir todo esse processo. Então, o nosso framework, né, o nosso Agile Health Check, que é o processo que a gente faz, que é aquele snapshot, é justamente isso. A gente faz essa leitura dentro dessas 4 áreas: processos, produtos, práticas de engenharia e pessoas, olhando os níveis tático, estratégico e operacional, e tira essa foto. E aí, dentro disso, dentro das percepções, obviamente, que nós fazemos com as conversas individuais, com as leituras de ambiente que nós fazemos, a gente consegue entender e fazer todo o desenho no dia a dia. E depois, como é que a gente sabe se o que a gente está fazendo está dando certo ou não? Como é que a gente consegue mensurar se a gente está no caminho correto ou não? Normalmente, a gente usa um outro framework, esse não foi criado por nós, mas pela Scrum.org, chamado de EBM, que é o Evidence Based Management. Ele é um framework que a Scrum.org construiu para que a gente consiga aplicar métricas, né? Porque a única forma que eu tenho, né, no jogo de futebol, como é que a gente sabe se o time está ganhando ou perdendo, é o placar do jogo. Como é que a gente consegue construir o placar do jogo para saber se a nossa organização está ganhando ou perdendo o jogo? Como é que a gente também, nosso time está ganhando ou perdendo o jogo? Então, o IBM ele traz ali algumas métricas em algumas áreas chaves para que a gente consiga, então, basear. E ele é um framework baseado em evidência, né? Ele foi construído em cima da medicina, né? Como assim em cima da medicina? O que acontece? Quando a gente vai no pronto-socorro por algum problema específico, no momento que eu chego lá e começo a fazer a triagem, o que começa a acontecer? Várias métricas começam a ser coletadas, né? Então, a pessoa vai lá, né, o enfermeiro, né, o auxiliar de enfermagem vai lá medir sua temperatura, sua pressão, vai fazer algumas perguntas ali, que dado aquelas métricas iniciais, aquelas evidências iniciais que foram coletadas, ele já faz uma classificação inicial de vocês. E aí depois, vocês vão lá até a sala do médico, e aí o médico já pega aquelas métricas, ele faz mais alguns exames, e basicamente o que o médico vai fazer? Né? Ele vai falar, ó, baseado nas evidências, então você tem esses sintomas, essas outras métricas aqui, é provável que você esteja com tal doença, com tal problema, com tal característica aqui, dado isso, o tratamento é esse, né? Você faz esse tratamento por um período, se não dá certo, você volta, né? É obviamente que eu trouxe aqui numa visão muito mais simplista, mas geralmente é isso que acontece quando a gente vai numa consulta. A ideia é que o gestor de produtos ágeis, ele atue desta forma com o produto dele. Dados as evidências que ele tem ali no dia a dia, se as pessoas estão usando ou não o produto, se as pessoas estão usando ou não as features que foram desenvolvidas, se tem pontos de gargalo, quanto tempo a gente demora para corrigir um bug que foi colocado em produção, né? E aí, dado essas métricas que estão ali mostrando para ele algumas evidências, ele vai pensar, tá bom, qual que é o melhor
tratamento do meu produto. Como que eu resolvo esses sintomas aqui, que são sintomas que a gente não está desejando para esse produto? E aí ele vai lá fazer isso através do gerenciamento do Product Backlog dele, de como que ele coloca, então, algumas iniciativas, algumas informações aí naquele backlog, para que ele consiga, então, estruturar todo esse processo, né? Então, basicamente, o que a gente tenta construir é isso. E para a gente ter esse processo bem definido, a parte ferramental é super importante, né? E aí agora é onde a gente vai começar a falar um pouco mais sobre como as ferramentas da Atlassian vão conseguir nos apoiar nesse processo. De como que a gente consegue, então, de uma forma, trazer toda essa visão, esse desenho estratégico, essa visão de cultura que a gente tenta fazer dentro das organizações, mas que isso seja suportado por algumas ferramentas. Então, eu vou mudar aqui o slide. Deixa eu só mudar aqui a apresentação. E vamos lá. Então, a gente vai falar agora sobre o Jira Service Management, né? Então, antes da gente começar fazendo uma rápida overview aí sobre a Atlassian, né, e falando que a Agile Inc., ele é um parceiro, né, um solution partner da Atlassian, né, então a gente trabalha bastante em parceria com a Atlassian, tanto no desenho de como tem que ser esse fluxo, de como tem que ser esse trabalho, bem como na implementação dessas ferramentas, né? Então, nosso time está dentro de um aspecto mais estratégico de como vocês deveriam usar a ferramenta, bem como na implementação e no suporte no dia a dia disso. Então, a Atlassian é uma empresa, né? Foi fundada em 2002 em Sydney, tem mais de 15 produtos e soluções e serviços, né? Então, tem vários produtos que vocês usam aí no dia a dia e talvez vocês não saibam que são ferramentas da Atlassian, né? O próprio Trello, o Jira Software, o Confluence, o Jira Service Management, tem vários produtos dentro do portfólio de produtos. Eles têm um marketplace de mais de 5.000 apps, né? Então, o que esse marketplace também traz de benefícios para a gente, né? Então, eles vão deixar os produtos da Atlassian, então, mais interessantes. Eles vão fazer integração com outras ferramentas, eles vão trazer funcionalidades adicionais que as próprias ferramentas não têm, né? Então, tem infinitas possibilidades dentro dessa estrutura. E quando a gente fala do JSM, do Jira Service Management, a gente já tem mais de 40.000 clientes que confiam nessa ferramenta. E o que acontece, né? Por exemplo, esse ano a gente estava lá no Gartner, a Agile Inc. estava lá palestrando no Gartner junto com a própria Atlassian, né? Então, nós estávamos lá e vimos alguma coisa, e uma das coisas que a gente tem é que o próprio Gartner coloca no quadrante mágico dele, o famoso quadrante mágico do Gartner, a Atlassian como uma líder na frente de ITSM, nessa parte de gestão de serviços de TI, né? Entre outros. E o Forrester também, dentro da nuvem deles lá para serviços de Enterprise Management, também colocou a Atlassian como líder do mercado, né? Então, basicamente aqui o quadrante mágico ele traz isso, né? O quadrante, justamente porque ele é dividido em 4 áreas, e ele traz aqui na parte dos líderes alguns players, e um dos players aqui está a Atlassian, que entra então como líder dentro desse quadrante. Ou seja, não é uma ferramenta nova no mercado que está chegando agora, que está. Hoje é uma ferramenta que vem sendo consolidada ao longo dos anos, né, pelos clientes aí, tem características bastante importantes para vocês no dia a dia. A mesma coisa dentro da pesquisa do Forrester, né? Coloca aqui em cima os líderes, e a Atlassian também está aqui entre os líderes desse segmento de mercado. Bom, mas por que eu estou falando de Jira Service Management? Por que a gente está falando, então, de ITSM quando a gente fala de produtos digitais, né? O que acontece? Normalmente, quando a gente olha para timizagens ou para a construção de produtos digitais, a maioria dos times já estão, de uma certa forma, maduros nesses aspectos. Nós já temos, na maioria das organizações, squads definidas, onde eu tenho lá um PO, gerente de produtos, um Scrum Master, um agilista ali atuando com aqueles times, bem como ali os desenvolvedores, com diversos sabores, né? Front, back, DevOps, QA, enfim, todo o time ali, toda a squad atuando na entrega desses produtos. Eles normalmente já atuam no modelo ágil,
Então, é bem difícil de eu chegar num cliente de desenvolvimento de produtos, de desenvolvimento de software, onde eles não estão atuando com nenhuma iniciativa ágil. É bem difícil. Eles já usam ferramentas, né? E a ferramenta mais utilizada que eu vejo, sim, por esses times, eles estão usando lá o Jira Software, onde ele tem lá toda a parte da gestão do product backlog, toda a parte de gestão do fluxo de sprints ou do fluxo Kanban que eles vêm atuando. Então, isso já está trabalhando de uma certa forma mais madura, já é mais comum no dia a dia das empresas. E esses times estão bastante focados em ter entregas mais rápidas, né? Ou seja, aquilo que eu falei, que a única maneira que um time Scrum, né, ou que um time ágil tem de gerar valor é quando ele lança um produto. Então, quanto mais rápido ele fizer isso, obviamente mais ágil ele está sendo, mais valor, né, o valor percebido pelo cliente, ele acaba acontecendo de uma forma antecipada, né? Isso já vem acontecendo. Só que, de uma certa forma, quando a gente fala, então, das outras perspectivas, da parte de operação, da parte de suporte, né, como é que a gente também consegue manter os serviços sempre ativos? Ou seja, eu preciso que o meu produto esteja todo momento ativo, todo momento operante. Não adianta nada nós colocarmos um produto rapidamente no ar e esse produto não ficar no ar, esse produto não está lá ativo, não estiver operante, estiver com problemas, com bug, a infraestrutura não suporta aquilo. Então, eu também preciso trazer essa agilidade também para que os produtos também estejam sempre ativos. E também trabalhar com uma estrutura de suporte mais simplificada, né? Que as pessoas tenham ali a mão, né? Rapidamente elas consigam, então, atuar em cima de todas essas demandas e todas as necessidades que ela tem dentro do dia a dia. Quando a gente pensa num fluxo tradicional da operação e serviços de TI, então o que a gente está falando aqui em operação e serviços de TI? O pessoal que cuida da infraestrutura, que cuida dos seus servidores, da sua estrutura cloud, todo o parque de tecnologia que garantam que aqueles produtos, aqueles serviços de tecnologia, sejam eles produtos digitais, sejam eles serviços que internamente as pessoas consomem dentro das organizações, estejam de pé. E que, caso essas pessoas tenham algum problema, elas vão lá e abram chamadas e tem uma estrutura em cima disso, né? Então, o modelo tradicional, muito baseado no ITIL, né? O que acontece? Eu tenho lá um gerenciamento lá dos meus ativos, do meu parque, para eu saber quais são os meus servidores, quais são os meus serviços, faço toda a parte de gerenciamento de configuração, tenho toda a minha base de conhecimento ali em cima dessa estrutura, se eu der um problema X, se der um problema Y, como é que eu faço? O processo de mudança, como é que eu faço o processo de mudança? Então, se eu preciso colocar uma nova funcionalidade em produção, se eu preciso aumentar a escala dos meus servidores ou do meu serviço cloud para que suporte novas demandas, vai ter uma mudança no ambiente, como é que eu faço um processo onde isso tem aprovação, como é que eu coloco isso no ar de uma forma que diminui os impactos, né? Toda a parte de gerenciamento de incidentes, de eventos e alerta, né? Então, esse é o modelo mais tradicional, que a maioria das empresas vinham fazendo. E quando a gente pensa em estruturas mais modernas, em estruturas que querem adotar uma cultura de agilidade, né, empresas que não querem, na verdade, o que aconteceu com a Kodak, com a Blockbuster, essa estrutura acaba não funcionando. Então, dentro da minha carreira, eu pude passar por algumas organizações, até grandes empresas, onde acabava existindo esse conflito, onde você via o quê? Times ágeis, né, ou times de desenvolvimento de produtos ágeis, entregando de uma certa forma rápida, ou seja, de repente, numa sprint de 15 dias, aquele time entregou 3 funcionalidades novas para o produto, para o internet bank daquele banco, grande banco. E, de repente, para aquelas novas 3 funcionalidades estarem no ar, é demorado mais 1 mês, 2 meses ou 3 meses. Por quê? Porque aquela empresa tem um fluxo de gestão de mudança mensal ou trimestral, precisa passar por toda uma aprovação, por toda uma burocracia, para que isso funcione. E aí, o que acontece? Todo aquele investimento que a organização está fazendo, para que ela seja mais ágil, para que ela gere mais valor, para que ela consiga estar no mercado e tudo mais, acaba, por um lado, indo muito bem,
por outro, ele acaba não indo, acaba gerando esses conflitos, né? Isso aconteceu e vem acontecendo em várias organizações, e obviamente que chega um momento que, tá bom, o que a gente faz para resolver esse problema? O que a gente consegue, então, fazer para que a gente tenha um fluxo end-to-end mais fluido, unificado, que a gente una, de fato, o pessoal de operação e de serviços de TI e que eles também trabalhem nessa estrutura mais ágil, né? Então, é justamente nesse ponto que a gente quer chegar. Não adianta nada a gente desenvolver algo rápido, colocar em produção rápido, e a sustentação e garantir que isso continue funcionando não seja rápido, não seja ágil. Então, como é que a gente consegue, então, encontrar o melhor dos dois mundos, né, e fazer essa integração? Então, quando a gente pensa nos desafios que a operação de TI tem hoje, né, ela tem uma infraestrutura complexa, acaba tendo prazos agressivos e muitas vezes a gente não consegue atingir, ferramentas, equipamentos e processos isolados. Eu tenho várias ferramentas que cada uma cuida de uma parte do processo específico, né, endereçando os pontos específicos. E aí eu tenho vários handouts, várias trocas de bastões, aonde a hora que eu abro um chamado, o pessoal do suporte ele entende aquele chamado, que em algum momento ele vai lá para o PO daquele produto, vai falar, olha, tem que resolver isso, coloca aí no seu backlog, para que na hora que chegou ali para o desenvolvedor, para ele corrigir aquele bug, ele vai falar, tá bom, mas como é que eu reproduzo o erro? Quais são as evidências que eu tenho? Quais eram as informações que tinham lá na tela na hora para que eu precise chegar nesse erro? Aí tem que voltar todo o processo, tem que chegar lá, falar com o usuário de novo, e de repente isso já foi, sei lá, 15, 20 dias atrás. Enfim, fica um processo bastante moroso dentro dessa estrutura, né? Quando a gente pensa nos desafios do suporte, a gente tem requisitos de negócios em constante mudança, né? Então, o pessoal de negócio ele vem com uma demanda que daqui 2 dias já não é bem aquela demanda, é um pouquinho diferente, né? E eu, enquanto desenvolvedor lá atrás, ficava meio puto com isso, né? Falava, pô, os caras não sabem o que eles querem, né? Mas o que acontece é que o mundo que nós vivemos hoje, ele é um mundo em constante mudança, né? É o que a gente fala do mundo VUCA, né? Vulnerável, complexo, ambíguo, né? Então, as coisas estão em constante mudança. O que é certeza hoje pode ser que amanhã não seja mais certeza, e seja diferente, né? A gente teve aí um exemplo bastante agressivo nesse aspecto, que foi a própria pandemia, onde a maioria das empresas teve que mudar completamente seu modelo de operação, seu modelo de trabalho, porque do dia para a noite não foi mais possível atender daquela forma. Negócios deixaram de existir porque eles não se adaptaram em cima disso, né? Então, como é que a gente consegue manter essas mudanças constantes e atender esse processo, né? Os funcionários acabam ficando insatisfeitos, né? Porque o processo é moroso, eles mandam uma demanda que nunca é atendida ou que demora muito, né? E tem que falar com várias pessoas ao mesmo tempo, né? E a gente está ali sempre numa pressão de jogar para a entrega mais rápido, ter um processo mais fluido, e a gente acaba, às vezes, não conseguindo atender todas as demandas que chegam no dia a dia, né? Então, 80% das equipes de ITSM que não adotam a metodologia ágil verão as práticas de ITSM ignoradas ou contornadas como resultados de formas de trabalho mais ágeis, né? Então, foi o que eu disse anteriormente. A maior parte dos times de ITSM, quando a gente fala de ITSM, são aquelas pessoas lá do suporte, do nível 1, das pessoas que estão cuidando ali do dia a dia da operação de TI, estão sustentando o que os times de produtos digitais construíram e mantendo eles no ar. Só que muitas vezes eles não estão usando práticas ágeis, né? E aí acabam não interagindo e não tendo um fluxo muito fluido com todos o time de desenvolvimento de produto. Então, a nossa ideia é como é que a gente consegue, então, ter um fluxo fim a fim? Como é que a gente consegue não só o time, as squads, produtos digitais trabalhando no modelo ágil, mas como é que a gente consegue também ter o pessoal de operação de tecnologia, o pessoal do nível 1, o pessoal do suporte, do service desk ali, atuando também nesse modelo ágil para que a gente tenha essa integração mais fluida, para que a gente consiga, obviamente,
resolver um chamado, resolver um bug mais rapidamente, ser ágil também na resolução de bugs, né? A gente tem uma métrica que no próprio IBM ele traz essa métrica, chama Mean Time to Repair, né, o MTTR, ou seja, o tempo médio que eu demoro para resolver um problema, desde que o problema aparece até que esse problema de fato seja resolvido. Como é que a gente também consegue diminuir isso? Por quê? Se a gente conseguir diminuir isso, eu tenho um produto melhor. A qualidade do produto como um todo vai melhorar também. Então, isso é super importante a gente também ter esse time trabalhando no modelo mais ágil. Então, como é que a gente consegue ter um suporte moderno, operação moderna, trabalhando com mais autonomia e mais alinhamento entre os times, né? Então, é isso que a gente está querendo observar, é isso que a gente está querendo trazer para esses times, né? Então, quando a gente pensa nesse aspecto, quando a gente olha para operações modernas, o que a gente está querendo dizer? Que a gente consiga, então, ter desenvolvedores autônomos, então, ajudar os desenvolvedores a enviar o código mais rápido. Como é que eu consigo, então, ter aquela estrutura onde eu não dependa necessariamente de um time de operações para colocar aquela nova versão no ar? Ou seja, como é que eu consigo estar mais próximo daquele modelo que a Amazon tem de ter 2.500 deploy em produção? Eu preciso ter aquela parte da engenharia, como eu falei no começo, bem segmentada. Eu preciso ter lá uma esteira DevSecOps bem estruturada para que isso funcione, né? Então, isso é um amparato, obviamente, de cultura, né? DevOps, DevSecOps, mas também de ferramental. Eu preciso ter ferramentas que suportem isso. Preciso ter ferramentas que suportem lá o desenvolvedor fazer o commit na branch dele, as análises de padrão de qualidade de código, padrão de código, análise estática, análise SASH ou DASH dentro da estrutura de segurança daquele produto, faça lá os testes de performance, né, para saber se vai manter no ar ou não, para que aquilo vá para a produção de uma forma mais rápida. Então, você acaba dando mais autonomia para esse time, né? Aquilo que a gente falou já. A única forma que um time tem de gerar valor é colocando o produto em produção, lançando o produto. Então, dar essa autonomia para os desenvolvedores é super fundamental. Então, criar essa cultura de ter essa autonomia e, obviamente, ter o ferramental suportando isso, porque eu tenho riscos envolvidos. Como é que eu consigo também ter uma operação alinhada para que a gente não tenha risco? Não é simplesmente, né, o modelo go horse, vamos dizer assim, né? A gente coloca em produção mais rápido e beleza. E a gente está lá assumindo que vão ter vários riscos e beleza, se cair tudo bem. Não, não é se cair tudo bem. Se chegar lá e der algum problema, a gente volta. Isso é feito de forma rápida, de forma ágil. E aí a gente consegue ter esse fluxo bem fluido, bem estruturado em cima desses processos, né? Como é que a gente consegue também, além de ter essas operações modernas, a gente também ter um suporte moderno? Então, dar autonomia para os funcionários, né? Então, o funcionário não necessariamente ele depende de um atendente, de um analista, de atender lá o telefone ou falar por chat para que ele consiga solicitar lá, trazer as demandas que ele tem, para que ele vai lá abrir, por exemplo, um chamado ou coisa do tipo. A gente fala muito de self-service, né? De que as próprias pessoas consigam se autosservir em cima dos serviços de TI. E às vezes até com automatizações de processo. Como é que a gente consegue ter um fluxo muito mais fluido em cima disso? Vai ajudar também em funcionários, né, mais felizes, ali, mais realizados com as demandas dentro do time de TI, e obviamente que a gente acaba diminuindo também a demanda de necessidade de trabalho de pessoas, trabalho humano ali no dia a dia, que as pessoas podem estar focadas em outras coisas, em trabalhos mais nobres ali dentro do dia a dia. E, obviamente, que a gente ter equipes mais alinhadas, né? Ter tudo atualizado, né? No mesmo ponto que um deploy foi para produção, eu preciso atualizar toda a minha gerência de configuração, eu preciso atualizar o meu mapa de impacto e tudo mais. Então, como é que eu consigo deixar isso estruturado, né, e atualizado ali no dia a dia para que todo mundo entenda esse processo? Então, no final do dia, o que a gente está tentando trazer para vocês? É onde eu tenho aqui, do lado esquerdo, o time de dev, entregando o valor mais rápido.
Então, não só usando o Jira Software como gestão do Product Backlog, não só tendo o modelo de sprints, mas que ele também consiga ali ter uma esteira DevOps para acelerar o processo. E aí que entra a integração aqui com o time de IT. Como é que a gente tem o aumento da visibilidade do ritmo de trabalho entre as equipes? Como é que a gente consegue, a partir do momento que um chamado caiu ali para o nível 1, ou que o próprio área de negócio ele consegue lá abrir o chamado, colocar as evidências, tirar o print lá do que tinha na página do produto no momento que gerou o erro, faça lá a reprodução do fluxo, traga algumas informações. Esse chamado, ele cai ali para nós no nível 1. O nível 1 ele vai entender, vai classificar, vai, de repente, entrar em contato com esse usuário final aí para tentar esclarecer mais algumas dúvidas. Ele vai enriquecer esse ticket, esse chamado que foi aberto. E aí, o que acontece? Hoje em dia, esse chamado é passado como, né? Daquela forma que a gente falou. Ou, normalmente, eu tenho que construir uma integração de uma outra ferramenta com o Jira Software, que a gente tem vários clientes que pedem isso. Ah, eu tenho uma ferramenta X de gerenciamento de ITSM, de gerenciamento de incidentes, e eu quero integrar. Por que tem essa necessidade da integração? Por quê? Como é que eu consigo pegar todo esse histórico, todas essas informações e passar lá para o desenvolvedor, para o squad, que está normalmente usando o Jira Software no fluxo do dia a dia dele de trabalho, e ele tem essa informação na hora que ele vai desenvolver. Que o PO consiga receber isso, organizar melhor o seu Product Backlog, quando isso for priorizado, entrar dentro de um fluxo de sprint, por exemplo, que o desenvolvedor, quando pegue aquele item, ele tenha lá todas as informações, e não chegue lá, putz, mas como é que esse erro aconteceu? Então, como é que eu tenho todo esse track? Né? Como é que eu tenho essa integração de uma forma fluida? Então, eu posso fazer isso totalmente manual, ou seja, o pessoal do Service Desk, do ITSM, leva essa informação para o time de squad. Eu posso trabalhar no modelo de integração, ou posso trabalhar com ferramentas que elas já estão nativamente integradas. Eu tenho essa rastreabilidade. Então, quando a gente pensa nesse fluxo fim a fim, nesse fluxo end-to-end, dentro dessa estrutura, é justamente isso que o Jira Service Management traz para vocês. Ou seja, os times ali de desenvolvimento de produtos digitais, eles já estão trabalhando aqui com o Jira Software no que tange o fluxo de trabalho deles, no que tange a gestão do Product Backlog deles. E estão olhando o Confluence, toda a parte do repositório de informações, documentação daqueles produtos, daqueles sistemas que eles estão fazendo, né? E aí eu tenho o pessoal de ITSM usando o Jira Service Management para fazer atendimento de chamada, fazer atendimento dessas solicitações. Chegou um bug, esse bug vem, ele enriquece. E aí, qual é a mágica que acontece dentro desse fluxo? A gente já tem uma integração nativa, ou seja, esse ticket que foi aberto dentro do JSM, ele acaba entrando dentro do backlog daquele time que já está atuando dentro do Jira Software. E aí, aquela pessoa, quando for trabalhar em cima daquilo, ele já vai ter todo esse processo. Olha que bonito seria. Aí o cara, o desenvolvedor, vai lá, faz todo o trabalho dele, faz o deploy, comita, vai para a produção automaticamente, deu tudo certo, ele já volta, já atualiza o chamado e já fala assim, ó, lá para o analista e para o usuário que abriu aquele chamado, ó, chamado resolvido, corrigido em produção, sem eu ter uma necessidade de ter uma interação humana em cima disso, né? Então, a ideia justamente é trazer essa agilidade para os dois mundos, que a gente tenha um time de operação, um time de serviços de TI atuando fortemente nessa parte, né, da entrega de produtos digitais, em conjunto com o time de squads, os times que estão trabalhando ali no desenvolvimento de produtos, né. Obviamente que a plataforma da cloud da Atlassian ela é totalmente extensível. Claro que sim, a gente pode fazer integrações até com outras ferramentas, né? As próprias ferramentas de esteira de DevOps, o Jenkins, enfim, ou próprias ferramentas da própria Atlassian que pode nos apoiar dentro desse processo. Bom, dado isso, a gente queria trazer aqui algumas histórias, né, de sucesso de alguns clientes que já adotaram, né, esse processo, que já estão usando
o JSM, e eles trazem aqui algumas considerações bastante interessantes para vocês. Uma delas é a própria Indy, né, que ela conseguiu, então, fazer a migração do ServiceNow para o Jira Service Management, e ela conseguiu ter uma redução nos custos de licenças de 67%. Né? E além da redução de custos de licença, teve também o quê? Mais de 200 horas mensais liberadas da equipe técnica. Ou seja, aqueles trabalhos de troca de bastão, de alinhamentos, de o cara de desenvolvimento foi lá, concluiu aquele pacote, depende do cara de operação colocar em produção, o cara de operação foi lá, atualizou o chamado, teve que informar. Isso foi reduzido justamente por ter esse fluxo fim a fim bem mais definido. Né? O que mais que a gente teve de casos de sucessos dentro dessa estrutura? Então, a gente teve também a Tata, que teve mais de 30 processos automatizados em poucas semanas, né, e mais de 4.000 horas de trabalhos liberados no ano. Né? E aí, com 5.000 funcionários com acesso para criar seus tickets no próprio Gira Service Management. Né? Então, eu deixo isso aberto para todo mundo poder utilizar e abrir os tickets sem ter necessidade de ter uma interação humana dentro desse processo. E, por último, a gente tem aqui, então, a Clip, né, que ela cria a criação de um ITSM capaz de suportar o crescimento acelerado da Clip, implementações em algumas semanas, então é uma ferramenta, principalmente por ser uma ferramenta cloud, ela tem uma baixa tempo de implementação, rapidamente a gente consegue fazer isso em poucas semanas, é a redução de 90% do tempo de cadastro de novos usuários. Bom, em termos de conteúdo principal, né, seria isso que eu queria trazer para vocês, né? Tem um último slide que é justamente quão preparado a gente está ou não para responder essas mudanças, né, de incidentes. Como é que a gente então consegue diminuir lá o tempo médio de reparo, né, onde a gente consegue ter o fluxo de detectação e comunicação muito mais ágil, muito mais efetivo, com classificação, priorização, coordenação, comunicação. Como é que a gente consegue responder e investigar de uma forma ágil também, e a gente passa para a parte de resolver e recuperar rapidamente. E, obviamente, que como é que a gente tem ali uma estrutura de melhoria contínua, criando uma base de conhecimento, né? Então, a partir do momento que a gente foi lá, viu que sempre que um pacote do tipo X ele vai para a produção, acontece algum erro específico, como é que a gente consegue entender, como é que a gente consegue trabalhar numa análise de causa raiz, melhorar a base de conhecimento? Então, todo esse ecossistema, juntando o Confluence, Gira Software, Gira Service Manager, ele consegue suportar toda essa estrutura para vocês. Bom, queria abrir aqui para perguntas, enfim, desafios aí que as pessoas têm, quiserem colocar aí no Q&A ou no chat. Ficou aqui mais alguns minutinhos aí para tentar esclarecer. Além disso, obviamente, que nós da Agile Inc., em conjunto com a Atlassian também, a gente se coloca à disposição para cada um de vocês que queiram entender melhor se o desafio que vocês têm aí no dia a dia, se faz sentido ou não usar alguma dessas ferramentas ou não, como que vocês podem dar o próximo passo, né? Então, no momento 1, como é que vocês podem ir para o momento 2? Então, a gente consegue ajudar vocês a identificar em qual etapa da jornada vocês estão e qual seria o próximo passo, né? Bem como ajudar a estruturar vocês algumas coisas de trial que as ferramentas oferecem e tudo mais. Então, tanto eu quanto a minha equipe aqui, a gente se coloca à disposição de todos vocês para que a gente consiga, então, sair do outro lado nesse dia a dia. E se vocês tiverem dúvidas aqui, podem colocar no chat aqui, que a gente vai ficar mais alguns minutinhos aí, a gente consegue discutir.
Opa, estava falando no mundo. Eu que agradeço, Daniela. Maravilha. Pessoal, eu vou colocar meu e-mail aqui no chat, tá? Vocês têm também o meu nome aí. Quiserem entrar em contato, tiverem mais dúvidas aí no dia a dia, a gente se coloca à disposição de vocês. Espero que eu tenha contribuído aqui com vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até a Thiago, próxima. desculpa, eu só Oi, acho que pode o falar. seu e-mail veio só para os hosts e panelistas, então eu tô mandando de novo, tá, pessoal? Para todo mundo Ah, ter acesso, o e-mail do Thiago. tá joia, pessoal. Obrigado. Bom dia para todos vocês.